A queda da União Soviética. A queda da União Soviética a gente pode partir como ponto original que vem dar nessa retomada da Rússia hoje. Como que se dá essa retomada? Quer dizer, da queda da União Soviética até a retomada da Rússia como um elemento que traz de volta toda uma discussão geopolítica, né? Na academia está essa discussão, no jornalismo está essa discussão, os professores, né? Então, todos nós estamos discutindo esse elemento. Quando que ele começa? Como que ele se dá? Se dá na oportunidade ou na necessidade do Estado russo ter que se alinhar a um novo modelo econômico e social. A primeira coisa ali que é o retorno do capitalismo depois de décadas num modelo que foi extremamente defasado. E que nós entendemos que esse retorno foi desastroso no começo. Você não teve uma transição adequada. Além de não ter a transição adequada, é bom lembrar que nós tivemos problemas seríssimos nos outros estados vizinhos da Rússia que tiveram que também se adequar ao modelo capitalista, e junto a essa adequação tem os movimentos separatistas e a Rússia vivendo também alguns movimentos separatistas. Então você tem a dificuldade. Nem todas as outras nações que faziam parte da União Soviética permaneceram. A Letônia, Estônia e Lituânia saíram. Foram as três únicas que participaram da CEI. Ela saiu. A CEI é formada por 12 das 15 repúblicas. Exato. E a Chechênia tenta sair. Foi esmagado. O movimento separatista. Que, se você lembrar bem, né, Bonato, vai lembrar um pouquinho o que aconteceu recentemente no território da Ucrânia. Sim. Só que de um movimento oposto, agora de anexação de território. Não de movimento separatista como era aquele caso dos chechenos. Bom, voltando à pergunta inicial, eu só coloco o seguinte, coloco que essa transição que o Estado russo vive, eu coloco assim até hoje, é que é uma transição que ele começa lá nos anos 80 e eu hoje... diria que começa em 84, 85 com Gorbachev. Você não consegue enxergar dessa maneira, não? Já é um indício com Glasnost, com Perestroika. Claro que você tem todo aquele movimento de crise para chegar no fim. A primeira coisa que na história a gente levanta, a Rússia, ela estava com uma crise econômica interna, já não vivia desde o final dos anos 70. Nós, não sei que idade tem o Thiago, não sei se eu pergunto aqui para o registro, não é? Thiago, eu lembro muito bem que havia uma campanha enorme que justificava todas as ações de medo, né? Para quem era da época, parecia que a União Soviética ainda era uma grande ameaça, mesmo nos anos 80, né? Sim. Os filmes de Hollywood colocavam. Mas é bom colocar que essa ameaça vinha daquela questão militar que os russos também tinham, né? É propaganda. Não só uma ameaça econômica. Quando a União Soviética cai, a gente descobre que a Rússia não tinha tudo aquilo. Claro. Né? Claro. Foram abertos mais ou menos 1 milhão de documentos que foram colocados a público. Com a queda da União Soviética, o governo russo, daí deixa de ser a União Soviética, né? Governo russo, ele abre 1 milhão de documentos que revela que a Rússia, tudo aquilo que se imaginava, aquele monstro opositor, chamado mundo livre, mundo capitalista, ele não era tudo aquilo. Então, o discurso ele foi superdimensionado do lado de cá, do lado, né, ocidental, para justificar, inclusive, todas uma série de ações militares e políticas de intervenção, que é a característica da Guerra Fria. Não é isso? Concordo. A Sofia quer fazer uma intervenção? Fala, Sofia. Parecido com os Estados Unidos no Oriente Médio. Não ouvi. Você precisa falar mais alto. Parecido com os Estados Unidos no Oriente Médio, que eles têm. Eu não coloco situações semelhantes não, Sofia, interrompendo você, Bonato. A situação do Oriente Médio, ela é uma situação que a gente não poderia envolver neste momento, para a gente começar a entender essa transição da Rússia e fazer algum tipo de comparação com a questão do Oriente Médio. A questão do Oriente Médio, ela tem algo muito diferente do cenário russo. Só colocando para completar e você poder entender, Sofia. Essa transição que a Rússia vai viver nos anos 90, vindo dos anos 80, com a crise econômica e tudo mais, para nós, na década de 90, ela só vai favorecer nesse campo econômico o papel americano. Há uma consolidação da política de Bill Clinton de 92, 93 em diante, que ela é fantástica. E aí, fazendo uma comparação ao Oriente Médio, você tem um papel de Bill Clinton com o Tratado de Oslo, na tentativa de você diminuir os conflitos entre Israel e Palestina.
Então olha como é que os Estados Unidos tenta se colocar já na década de 90, no seu papel hegemônico, e em geografia, o Bonato, nós discutimos que já começamos a ver um mundo, olha a expressão, unimultipolar. O McNamara, onde você tem... Lembra da declaração do McNamara, do ex-secretário de Segurança dos Estados Unidos na época do JFK? Quando cai a União Soviética, ele declara: fim da história. Acabou a história, porque a história seria movida nas últimas décadas pelo conflito bipolar. Como não tem mais esse conflito, acabou, né? Agora a história ela segue como um rio calmo, sereno, e as coisas vão se assentando. Quem destoava disso era a União Soviética. É como se o sistema capitalista ele fosse natural, mundial, universal e natural. A União Soviética vinha para gerar determinados desequilíbrios. E era como se fosse um espinho encravado na civilização. Como ela cai... Acho como exemplo que você coloca nisso aí, Bonato, é a questão da ocupação do Afeganistão em 79. Sim, exatamente. Você tem da ocupação de 79 a 89, Exato. E que vai finalizar naquele período em que o Estado soviético está totalmente em ruínas já. Aí vai ter a questão da reunificação alemã de 89, toda uma mudança. Eu só queria completar, para a Sofia não perder o raciocínio. Então, Sofia, o que a gente coloca é que há uma visão geopolítica, nessa expressão de esse nome que eu te dei agora, unimultipolar, é uma expressão que ela tem esse papel hegemônico americano nas suas ações militares, nos seus gastos militares, mesmo lembrando que na primeira metade da década de 90, os gastos militares americanos diminuem. Os gastos militares americanos só vão aumentar 99 em diante. Aí você já tem a questão de Kosovo, né, na região dos Balcãs, você já vai ter 2001 após o atentado terrorista, mas o cenário da década de 90 é um cenário para estabelecer o papel hegemônico militar americano, o papel hegemônico econômico, com a criação do NAFTA em 94, com a consolidação do papel americano na América Latina, e essa situação também de se aproximar cada vez mais da Europa Ocidental. Olha a aproximação americana com a Alemanha, que se transformou numa potência econômica, a aproximação com a Inglaterra, com a Espanha, que na década de 90 davam mostras de que o crescimento econômico era possível. Então, o que me deixa preocupado nesse caso é que era cada vez mais latente, Bonato, aquela linha divisória imaginária do norte desenvolvido e do sul subdesenvolvido. Que vai ser isso, o novo discurso. Que vai ser o novo discurso dentro do cenário capitalista. É o discurso que vai substituir o discurso bipolar. Daí a Rússia, a gente colocar a Rússia como importante hoje. Porque a Rússia vai destoar disso, aí vamos voltar ao BRICS, né, Bonato? A China vai destoar, o Brasil vai destoar de 2001 para cá. Tá certo? E há um processo constante. No primeiro momento, voltando à sua pergunta, eu não colocaria essa semelhança à ocupação do Oriente Médio com a relação russa. Não colocaria o papel americano com os russos, lá no final dos anos 80, no início dos anos 90, no Oriente Médio. No decorrer, se a gente começar a falar de relações políticas, aproximações, talvez a gente consiga aproximar alguma coisa. Mas nesse primeiro momento não seria legal não. Então, agora, dando continuidade à ideia do unimultipolar, né? Parecia, que é um discurso ideológico ele necessariamente não corresponde àquilo que está posto na realidade. Parecia que nós iríamos viver uma era de paz, de tranquilidade, que aquelas ações militares das décadas anteriores eram ações militares que visavam... Você concorda com isso, Bonato? Não, você concorda? Porque eu não concordo que isso fosse dar. Eu concordo que isso é um discurso ideológico. Sim. Ideologicamente, parecia às pessoas, era um discurso que foi vendido pelo McNamara, pelos Estados Unidos, lá. O capitalismo se consolidou. Qualquer crise que havia anteriormente era em função da luta contra os soviéticos, e os problemas políticos do mundo estavam todos eles ligados à tentativa da União Soviética de estender seus tentáculos. Coloca um detalhe aí, sabe por quê? Porque se você coloca que o capitalismo ele se sobressai nessa década de 90 como essa esperança de um mundo melhor, paz, harmônico, nós não vamos poder deixar de colocar também que, claro que nós não concordamos com isso, obviamente, mas entra o papel da política neoliberal.
dentro do capitalismo. Sim, ele só vai conseguir se colocar de fato a partir dos anos 90 com a queda da União Soviética. A queda da União Soviética, mas qual é o papel do neoliberal? O papel do neoliberal é também um papel importante, essa ideologia do neoliberalismo, de você começar a ter um papel importante das nações subdesenvolvidas. Aí começam aquelas ações das organizações internacionais. O papel da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, FMI, Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde, que começam a atuar de uma forma mais incisiva, ou eu diria até mais expansiva. E a questão é, aonde que esse discurso daí cai? Esse discurso começa a cair, as pessoas começam a se dar conta de que o mundo não vai ser um mundo tranquilo, os conflitos vão se dar. Vamos dar um exemplo disso? Bósnia, 92, 95, Guerra da Bósnia, Kosovo, 99. Né? As ações da OTAN na região dos Balcãs, né? Olha como é que você lembrou bem. As ações da OTAN, não ações americanas. São ações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que não tem apenas a ação americana. Daí aquela justificativa, para justificar o que eu disse agora, que na primeira metade da década de 90, você tem uma redução de gastos militares americanos. Bill Clinton tem uma visão da política americana para potencializar o crescimento econômico. E há um crescimento significativo com a redução de gastos, principalmente na indústria americana, né? Na indústria bélica americana. Mas para mim o maior marco de tudo isso é a crise econômica de 98. Para mim, a queda de 97, 98 começa na Ásia? Essa crise ela tem uma característica muito importante. Por quê? Porque é a primeira grande crise que envolve o neoliberalismo, a política neoliberal de abertura de mercado, de desmonte dos estados keynesianos. É a primeira crise que efetiva a ação americana de forma mais contundente na disputa por reservas de recursos naturais no mundo, porque Bósnia e Kosovo, ele mostra que o mundo não vai ser mais pacífico, certo? Claro. Mas ele ainda não coloca a disputa cerne econômico mundial, que é o quê? Que são essas reservas de recursos naturais. Quando você tem a crise de 98, aí essa esperança que o mundo tinha, unimultipolar, que é o mundo unicapitalista, múltiplo que tem lugar para todo mundo. A Alemanha pode vir, Estados Unidos, há um crescimento econômico, isso tudo entra numa profunda crise. Quando essa crise ocorre, essa espécie de Belle Époque, né, do começo dos anos 90, que tudo vai ser bonito, isso cai de vez. O marco histórico que eu acho que é o marco mais importante é a crise de 98. De lá para cá é uma disputa ferrenha de você tentar garantir recursos. Exemplifica isso, Bonato, que você está colocando, que a crise asiática ela vai atingir os tigres asiáticos. E é a partir da crise dos tigres, a partir da crise que vai atingir as nações até então chamadas subdesenvolvidas e desenvolvidas, assim divididas, vai potencializar o crescimento chinês. Que a China ali já vinha demonstrando crescimento, mas ali consolida. Aí é que está a questão X para mim. A resposta fundamental à crise vai ser o BRICS. Sim, mas... E quando o BRICS vem, aí é que esse mundo unimultipolar deixa de ser unimultipolar. E vem uma disputa real pelo mercado mundial. Eu ia falar a respeito como os Estados Unidos nos anos 2000, depois dos atentados do 11 de setembro, como ele houve uma certa tentativa de polarização, puxar mais a sardinha, podemos dizer assim, para o lado dele. Principalmente com a ideia da formação da ALCA, que não foi aceita bem aqui na América Latina, que até que fez, acho que foi esse ano que fizeram 10 anos, né, que o Chaves, o Lula também, recusaram a proposta da ALCA, que era mais ou menos uma coisa que ficaria muito pesada para os países latino-americanos. E acho interessante o fato como depois disso, depois da despolarização da ALCA para cá, como houve um desprendimento do mundo em geral dos Estados Unidos. As coisas estão muito menos dependentes dos Estados Unidos do que eram antes, ou pelo menos me parece estar muito menos dependente. Porque agora a gente tem o Brasil, a gente tem o BRICS no total, de forma geral. O BRICS tem
Alguns países do Sudeste Asiático também, talvez, mas as coisas estão saindo mais do foco dos Estados Unidos. Acho muito interessante isso. E isso é uma sequência do que vocês falaram? Eu acho que isso é uma consequência do fortalecimento. Eu vejo particularmente como uma balança. São dois elementos. Por um lado, você tem as crises econômicas 98, 2008, que efetivamente não passou até hoje. A impressão que nós temos na história é que a crise econômica de 2008 ela vai se movendo agora pelo mundo, compreende? Como se fosse um turbilhão que começa nos Estados Unidos, passa pelo México, vai para o Japão e continua se move até hoje, que você tem poucas oscilações desde o início dela, você tem alguns crescimentos, quedas, etc. Então, por um lado, a crise econômica mundial, eu acho que ela tem um peso grande para retirar dos Estados Unidos o papel hegemônico econômico. Por outro lado, o mundo passa a ver o BRICS como uma alternativa, de fato. O perdão de dívidas de nações. Começa com o Brasil perdoando dívidas. O Brasil perdoando dívidas externas Camarões, de Nigéria, várias nações da África. São exemplos que o que busca é essa aproximação alternativa, que é diferente. Não que a África vá ter um peso gigantesco no processo econômico, mas ele é um diálogo, né? É um diálogo que diz, olha, para todas as nações que até agora foram obrigadas a olhar apenas para a FMI, Banco Mundial, né, sob tutela americana, olha, nós estamos perdoando, venha, né, aproxime-se. E o selo dessa aproximação, principalmente na África, é a entrada da África do Sul no BRICS, que antes era o BRIC, né? Então, eu acho que é uma relação em que você tem uma crise econômica mundial no capitalismo e uma nova alternativa que pode ser uma saída, né, para tentar reequilibrar essa economia.